Olá, irmãos, a paz de Jesus, o amor de Maria, tudo bem com vocês? Eu me chamo Ivanilson, faço parte do grupo de oração Rainha da Paz, estou como coordenador do Ministério de Formação Paroquial e hoje iremos falar da apostila Formação Humana 1, onde iremos trabalhar o capítulo 3, que é a liberdade do homem, sinal privilegiado da imagem divina. Irmãos, sabemos que Deus, o Criador de todas as coisas, então, cria o homem soprando em sua narina. E ali, ao criá-lo, dá liberdade para que esse homem reine sobre todas as coisas, sobre os animais, sobre os peixes do mar. Enfim, Deus, então, dá a liberdade para ele. E o que é a liberdade? O Catecismo vai dizer para nós no parágrafo 1731, que a liberdade é o poder baseado na razão e na vontade de agir, de fazer isto ou aquilo, portanto, de praticar atos deliberadamente. Pelo livre-arbítrio, cada qual dispõe sobre a si mesmo. Então, Deus dá ao homem esse livre-arbítrio para ele tomar as suas decisões, fazer as suas escolhas. O livro do Eclesiástico também vai dizer para nós, no capítulo 15, no versículo 14, que Deus entregou o homem ao seu próprio juízo. Então, irmãos, Deus dá essa liberdade, então, para nós fazermos a escolha do bem ou escolha do mal. E ali, na nossa liberdade, nas nossas escolhas, isso vai gerar consequências. Toda escolha gera uma consequência, isso positiva ou negativa. E interessante é que Deus, na sua infinita misericórdia, Ele não quer ver seus filhos se perdendo. E com isso, então, Deus dá uma direção. Ou seja, Deus não coloca a criatura no mundo apenas para estar, mas Ele dá uma direção de como viver bem, de como fazer boas escolhas. E isso, Ele dá para nós os mandamentos. Os mandamentos é esse norte que direciona, então, ao caminho rumo ao céu. E então, quando Ele nos dá os mandamentos, Ele nos pede a obediência. Então, a liberdade, ela está pautada muitas vezes na obediência. Por exemplo, a pessoa que veio a este mundo em que mais foi obediente até a morte e morte de cruz. Então Jesus é esse modelo para nós de obediência. Jesus é esse então que andou conforme a vontade do Pai, não conforme a própria vontade. Então liberdade é você ouvir aquilo que Deus tem para nós. E Jesus, ele perdoou no alto da cruz, perdoou aqueles que ali fizeram o mal para ele. Interessante é que no perdão também se encontra a liberdade. Porque quando você perdoa, ali tem liberdade. Quando você perdoa, ali você não fica preso àquele pecado. E quando você perdoa, então você também é direcionado a viver em obediência. É interessante que o perdão não nos faz ficar presos àquele pecado. E isso é interessante para nós. Então, Deus, na sua infinita bondade, manda para nós o Espírito Santo. E o Espírito Santo vem dar essa ajuda divina, essa ajuda para não esquecermos das coisas que Jesus falou, das coisas que Jesus fez. E assim, a nossa liberdade, ela vem nos nossos pensamentos, nas nossas ações, nas nossas atitudes. Então podemos escolher entre Deus ou não, mas sabemos que ao escolher Deus ou não, teremos consequências. E em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 8, diz para nós
Assim, além disso, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, tudo o que é virtuoso e louvável, eis o que deve ocupar vossos pensamentos. Então, essa é a direção que o Senhor dá para nós, a direção de ocupar os nossos pensamentos e assim fazer as nossas escolhas pautadas naquilo que é louvável, naquilo que é puro, naquilo que é virtuoso. Porque um dia, irmãos, teremos que prestar contas ao Senhor. Prestar conta das nossas atitudes, das nossas decisões. Assim, lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 10, vai dizer para nós, porque teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Ali cada um receberá o que mereceu, conforme o bem e o mal que tiver feito, enquanto estava no corpo. Então hoje é o dia que o Senhor traz para nós esse renovo de podermos fazer o bem, de fazer escolhas, escolher Deus. E assim, ao chegarmos diante dele, as nossas escolhas, o Senhor olhar para nós e falar: sua escolha foi boa, você me escolheu. Então esse livre-arbítrio que o Senhor dá para todos nós é para que um dia decidimos por ele, para que no próximo minuto decidimos por ele, na próxima semana decidimos por ele. Então, deixar o Senhor guiar a nossa vida é o que precisamos fazer. E, por exemplo, uma pessoa que se deixa ser guiada pelo Senhor, ela é como que deixa a liberdade nas mãos do Senhor. E a liberdade nas mãos do Senhor é um caminho cheio de luz, onde você não encontra escuridão para tropeçar na caminhada. Quando então entregamos o nosso caminho ao Senhor, não encontramos escuridão. Quando entregamos a nossa liberdade ao Senhor, não encontramos escuridão. Então que o Senhor possa direcionar os nossos passos, direcionar a nossa vida e a nossa liberdade, porque em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Em Cristo Jesus fomos libertos. Amém? Que possamos então escolher pelo Senhor, que possamos entregar os nossos passos ao Senhor, entregar a nossa vida ao Senhor e entregar o nosso coração ao Senhor, porque ali no nosso coração habita a presença do Senhor. Amém?